Pensei ter te demonstrado de que eles têm razão em aceitar a opinião de qualquer pessoa. Com efeito, ninguém se zanga com quem apresenta algum defeito natural. Em respeito aos feios e aos pequeninos, é insensato se zangar ou repreender. O que eu quero acreditar é que as boas qualidades, como as ruins, só influenciam as pessoas o bem ou acaso. Mas no caso das virtudes pelo estudo, se o indivíduo não a possuir, as pessoas se zangam e repreendem se indignando. Neste caso, não tem quem não se zangue por acreditar que as pessoas só têm virtudes pelo estudo. Se refletimos um pouco na força da expressão punir os culpados, vemos que os homens dizem que as virtudes podem ser ensinadas e que quem pratica a injustiça deve ser punido por injustiça. Tem razão de que seus sapateiros e ferreiros participem do ensino da virtude, o que, se eu não estou iludido, te demonstrei. Olha, Sócrates, eu ainda vejo em você uma grande dificuldade em entender a questão da virtude e dos homens. A saber, porque os homens virtuosos ensinam aos seus filhos o que os professores ensinam, mas as virtudes que eles têm não são superiores aos outros. Sobre este ponto, Sócrates, não te representei numa história. Eu prefiro, de verdade, só expor. Reflita no seguinte: há ou não há coisa que deve necessariamente participar todos os cidadãos? A resposta é a seguinte: se esta coisa designa a virtude que todos possuem, sim. Mas se a mesmo poucos têm, não. E se as virtudes que todos têm, quem não tiver terá de ser castigado. O que os pais não ensinam aos seus filhos. E, convencido disto, mandam ensinar aos seus filhos todas as matérias, cuja ignorância não implicita a morte ou outra punição. Começando do início. Desde pequeno, a criança é ensinada pelos pais o que eles aprenderam. O que é certo, o errado, o que é justo, o injusto, o que pode e o que não pode fazer. Depois disso, os pais levam a criança aos professores e recomendam que sigam os seus preceitos. Lá, a criança aprende a ler e a escrever. Aprende a ler poemas e cujos autores tem que imitar. Depois disso, aprende a ginástica, para que cuide bem do corpo, para que receba a virtude bem. Quando sai de lá, ele é obrigado a entender e estudar as leis. E aí, havendo tanto cuidado com essa virtude, você ainda duvida de que ela não pode ser ensinada? Mas qual é a razão de degenerarem muitos filhos de pais excelentes? Aprende também isso. Como eu disse lá no início, é necessário que todos tenham a mesma virtude para que a cidade possa evoluir. É necessário que em uma cidade todos toquem flauta? E os que tocam mal sejam punidos? Tu disse que os filhos bons seriam melhores flautistas que os filhos maus? Eu discordo completamente. Acho que os filhos maus se tornariam proeminentes, ficando obscuros os efeitos dessa capacidade, enquanto os filhos bons se tornariam medíocres. A mesma coisa ocorre no presente. Se uma pessoa que não tem virtude é julgada pela lei virtuosa, é injustiça, porque nem lei, nem qualquer outro artifício faz dar-lhes a virtude. Se procurares um professor de grego, acharás vários. Mas se um artesão do mesmo modo procurar para o seu filho um professor de artesão, que lhe ensine mais do que ele sabe, não acharás nenhum. Ou seja, ensinar aos ignorantes é facílimo. Então, desse modo, Sócrates, eu consigo sim te dizer que a virtude ela é ensinada e ela pode ser ensinada por qualquer um. Do mesmo modo em que vemos pais atenienses que são excelentes pessoas, mas seus filhos são muito medíocres. Zeus! O que está acontecendo? Relaxe, Sócrates. Isso é para que o conhecimento possa se espalhar de uma forma mais fácil para a plateia que nos assiste. O conhecimento ele é muito importante. Isso é mágico, chega até a ser engraçado. Realmente é, minhas ideias são incríveis. Você gostaria de dizer alguma coisa para a plateia que nos assiste? Eu gostaria de agradecer a Hipócrates. Hipócrates, obrigado por ter me convidado até aqui. Eu daria tudo para ouvir o que Protágoras acabou de me dizer. Aliás, que coisa espetacular. Ele tem respostas bem conduzidas, sabe responder. Muito bom, eu daria tudo para ouvir. Depois de tudo, inclusive, eu até queria elogiar mais, porque se eu fizesse as mesmas perguntas que eu fiz para ele a Péricles, aos reis,
seria como um livro que demoraria a responder, e quando responder seria como um cobre que soa, e só quando pega na mão, ele para de soar. Incrível. Eu só tenho uma pergunta para fazer para você. É do que você disse, inclusive, a virtude. Você disse que elas são partes de qualidades. A virtude é um todo e as qualidades são partes dela, ou as qualidades são separadas? Como funciona? Ao meu ver, a virtude, ela é o todo. E as qualidades são um complemento desse todo. As qualidades, elas fazem parte do todo. Então, são como as partes do corpo. Os olhos, o nariz, a boca, o ouvido, que são partes do rosto, mas são diferentes. Ou são como o ouro, que tem as mesmas características, mas se diferenciam pelo tamanho ou pela pequenez? São como a primeira coisa que você falou, como as partes do corpo. As qualidades, apesar de fazerem parte de um só corpo, elas se diferenciam. Então seria como os olhos, que elas fazem parte do rosto, mas são diferentes das orelhas. Exatamente. Muito bem. E os homens, eles têm dessas qualidades todas? Ou ele tem algumas dessas qualidades? Porque é forçoso os homens ter todas as qualidades, sendo que só tem umas? Isso. É forçoso, não é verdade? Muito forçoso. Sendo assim, então, a justiça e a santidade são iguais? Não, de maneira alguma. Tá, então vamos examinar parte por parte. Primeiro, a justiça. A justiça pra você é alguma coisa? Claro. Pra mim é alguma coisa? Igualmente pra você? Claro que é. Tudo bem. E se alguém nos perguntasse assim, a justiça é justa ou não é? Eu acho que a justiça é justa. E você? Ela é plenamente justa. Aliás, a justiça é para os justos, na verdade. Claro. Se perguntasse dessa forma, a gente responderia assim, não é? E se essa mesma pessoa nos perguntasse se a santidade existe? Eu responderia que sim, e você? Igualmente. Eu falaria pra essa pessoa, olha, fale com gosto, rapaz. Aliás, pra santidade existir, ela tem que ser santa. Se ela não for santa, ela não existe, não é verdade? É certo. O problema é se essa pessoa lembrar de falar assim. Ora, eu lembro que, se eu não me falha a memória, eu lembro que vocês falaram que as virtudes não têm semelhança. É certo que você falou. O problema é de vocês, aliás, porque foi... Não, eu não falei. Você que falou. Protágoras que falou. Você teria que concordar, não é verdade? Forçadamente eu teria que concordar. Esse assunto ele está realmente muito bom. Mas vamos fazer uma pausa, esfriar os nossos cérebros. Vamos chamar os anúncios, que tal, né? Serviçais? Você, homem que nasceu em Atenas, completou seus 21 anos e que é alfabetizado, só você tem esse direito de votar. Vote já! Voltando dos anúncios, aqui com o nosso amigo Sócrates, nessa conversa maravilhosa. Então, Sócrates, vamos prosseguir com o nosso raciocínio. Como a gente estava dizendo, né? E se essa mesma pessoa voltasse e falasse assim, bom, já que você disse que não existe semelhança entre as virtudes, então a santidade não pode ser justa e a justiça não pode ser santa. Ora, eu diria que ela sim tem alguma semelhança. E você? Olha, Sócrates, sinceramente, todo esse assunto de santidade, de justiça, é muito complexo, é muito mais complexo do que só essa conversa que nós estamos tendo aqui agora, não é mesmo? Então, se você quiser, mantenha desse jeito mesmo. Deixe a santidade ser justa e a justiça ser santa. Olha, Protágoras, para, desse jeito não dá. Você usando esse se for, pelo amor de Zeus, não vamos usar assim. Tire o se de lado, se for da minha vontade, para que a nossa fundamentação seja mais concreta. Tudo bem, Sócrates. Se você quiser que seja assim, então nós podemos dizer sim, que a justiça e a santidade são semelhantes. Mas neste mundo, Sócrates, nem tudo que é semelhante tem os mesmos aspectos por um todo. Do mesmo modo que se dizer que o que é de semelhante não tem aspecto nenhum para com o outro, não é mesmo? Então você está me dizendo que existe um pequeno grau de semelhança entre justiça e santidade? Olha, não é desse jeito. Não se pode pensar dessa maneira. Tá, então vamos ver outra exposição sua aí, vai. Bom, vamos fazer uma pausa para o Sócrates pensar. Vamos para os anúncios novamente, dá um intervalo. Venha ver uva de boa qualidade da vieira do próprio Péricles. É suave e muito gostoso. Beba e se sinta o próprio rei.
Vamos voltar aqui agora para o nosso espetáculo, na presença do nosso amigo Sócrates, já desacordado de tanto pensar. Vou agradecer aqui a presença das serviçais e pedir uma taça de vinho para o meu amigo, para ver se ele acorda. Agradecer aos filósofos que aqui se fazem presentes, né? Hipócrates, esse povo todo aí. E também aos que estão fazendo anúncios, né? Patrocinando a gente, para a gente ganhar aquele dinheiro. Então, Sócrates, agora nós vamos para aquele quadro em que eu te faço as perguntas. Sócrates, com muita atenção. Você dá um termo insensatez a alguma coisa? Sim. E essa coisa, de forma mais precisa, seria o oposto da sabedoria, não é? Sim. Logo, nós podemos afirmar que quando o homem acerta na sabedoria, ele é temperante? Sim, é temperante. Então, Sócrates, desse modo, eles são temperantes porque eles são feitos pela temperança, não é? Também penso assim. Logo, o que se prossegue de forma insensata é insensato, e o que se prossegue com temperança é temperante. Do mesmo modo em que nós podemos dizer que o que é feito pela insensatez, o que é feito insensato é feito pela insensatez. Eu entendi. E o que é feito temperante é feito pela temperança. Sim. Dá pra ver que você já tá bem cansado, não é? Então, vamos prosseguir com uma nova linha de raciocínio. Sócrates, o que é feito forçadamente é feito com força, não é? Sim. Do mesmo modo, e o que é feito debilitadamente é feito de forma debilitada. Sim. O que é feito velozmente é feito com velocidade, o que é feito com lentidão é feito de forma lenta. Com certeza, sim. Então, Sócrates, eu vou te fazer uma pergunta mais particular ainda. Vamos. Existe o belo? Existe. E existe algo que se opõe ao belo que não seja o feio? Nada, não vejo nada. E o bem, ele também existe? Com certeza. Existe algo que se oponha ao bem que não seja o próprio mal? Não. Venha comigo. Existe algo na sua voz que se chama agudo, não é? Sim. E existe algo que se opõe a ele que não seja o próprio grave? Não. Eu tô vendo que você já tá bem cansado, não é? Então vamos puxar os anúncios mais uma vez pra gente dar uma esfriada. Então as serviçais podem trazer o próximo anunciante. Espera, vem. Veja agora a água trazida do Monte Olimpo, bebida pelo próprio Zeus. Adquira já por apenas 1000 dracmas. Voltando agora para o nosso programa, com o nosso amigo Sócrates aqui para finalizar esse assunto. Então, Sócrates, vamos recapitular algumas coisas. Nós vimos que cada contrário possui um só outro contrário, né? Que nem naquele exemplo que eu te disse que somente quem se opõe ao bem é o próprio mal, não é mesmo? Sim, nós vimos, sim. Desse modo, né, primeiramente, nós vimos também que a pessoa que age loucamente não consegue agir com temperança, não é mesmo? Nós vimos, sim. Mas se cada contrário possui um só oposto, mantenha isso na sua mente. Como é que a nossa primeira conclusão foi que a loucura tinha como oposto a sabedoria? Sim, a loucura o oposto dela é a sabedoria. Mas cada contrário possui um só outro contrário. Como a sabedoria pode ter dois contrários? A intemperança e a sabedoria. E agora, Protágoras, já que você chegou nessa conclusão, quem é de nós rejeitar? Aliás, os dois não formam uma boa harmonia, não é verdade? Porque como é que uma coisa só pode ter um contrário, sendo que a loucura tem dois? E aí, não é verdade? Infelizmente, né? Agora eu, infelizmente, vou ter que pedir pra você se retirar daqui. Essa conversa não chegou a conclusão nenhuma, não é mesmo? Ora, por favor, Protágoras, você sabe que eu tenho você como o melhor cidadão. Não faça isso comigo, eu vou ficar muito triste. Olha, eu até compro a água lá de Zeus, eu peço para por favor. Eu tô brincando, só. Ai, Você sabe que eu ainda graças te a Deus. considero. Mas Graças. o nosso programa, infelizmente, chegou ao fim. Vou pedir para Mas serviçais puxarem a cortina.